Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula aqui da Maratona de Hematologia, né? Espero que vocês estejam gostando do conteúdo, espero que vocês estejam aprendendo bastante com as minhas aulas, com as aulas da Letícia. E espero também que vocês aí tenham uma imersão no mundo da hemato para aqueles que principalmente ainda não tiveram um contato prévio na graduação e que têm uma curiosidade, né, para saber como é que é a atuação do biomédico hematologista. Então, esse vai ser o tema da nossa aula de hoje. A gente vai vou comentar com vocês brevemente sobre como é o papel do biomédico hematologista no laboratório, como é que faz para a gente tirar a habilitação em hematologia, tá? E eu também separei algumas perguntas que o pessoal me mandou no direct do Instagram para responder aqui para vocês perguntas bem pertinentes sobre alguns pontos dentro do laboratório, tá? Bom, então como conseguir ali a habilitação em hematologia? Então, de acordo com o Conselho Federal de Biomedicina, a gente tem três possibilidades aí para tirar as nossas habilitações enquanto profissional biomédico. Tá? A primeira delas é exercer um estágio supervisionado em hematologia e banco de sangue, ou ambos. Tá? Esse estágio tem que ter ali um período de 360 horas, tem que ser em uma instituição certificada atrelada a uma instituição de ensino, né, para que esse estágio seja posteriormente convalidado, tá, juntamente com o Conselho Federal e principalmente o Conselho Regional de Biomedicina aí da sua região. Outra possibilidade é realizar uma pós-graduação, e essa modalidade é a mais comum, né, dos profissionais conseguirem outras habilitações. Então, uma pós-graduação ali de 360 horas em uma instituição certificada pelo MEC, então esse curso precisa ser reconhecido pelo MEC, né? E é na pós-graduação, gente, que a gente vai ter um contato maior com aspectos que na graduação às vezes fica um pouco obscuro, tá? Então, na pós, a gente foca muito nas anemias, no diagnóstico laboratorial das anemias, no padrão morfológico dessas anemias, tá? Bem como leucemias, linfomas, distúrbios de coagulação, que às vezes parece muito obscuro, né? Durante a graduação. Então, todo esse conhecimento prévio da graduação, a gente acaba aperfeiçoando, a gente acaba modelando e lapidando ele nos cursos de pós-graduação. Outra possibilidade é a residência multiprofissional em hematologia ou banco de sangue, que algumas instituições de ensino aí oferecem. Aqui no Brasil, eu cursei a minha pós-graduação na Academia de Ciência e Tecnologia de São José do Rio Preto, com o professor Paulo Naum e Flávio Naum, excelentes profissionais. A academia, assim, tem uma carga de conhecimento muito grande, tá? E foi extremamente gratificante para mim conseguir ter feito a pós-graduação lá. Mas também existem outras instituições bem renomadas e bem importantes aqui no Brasil, que também oferecem algum desses programas para você aí correr atrás e tirar a sua habilitação em hematologia, como o UFG, a Unifesp, e com certeza existem outras tantas instituições de ensino, né, que abordam essa pós-graduação em hemato. Vale aí vocês observarem a carga horária, né, o plano de ensino desse curso para ver se te agrada aquele conteúdo que será trabalhado na pós-graduação, por um exemplo. Então, depois que tu faz a pós-graduação, ou o estágio, ou a residência, tu pega a documentação, né, teu certificado, e dá entrada junto ao Conselho Regional de Biomedicina para fazer a inclusão da sua habilitação em hematologia ou banco de sangue, ou ambos. Diferenças entre hemato e banco de sangue, tá? Quero reforçar que um profissional biomédico habilitado em análises clínicas, que é o que as maioria das universidades fazem, né? Então, grande parte dos biomédicos saem habilitados para atuar nas análises clínicas, fazem hemato, né? A hematologia é um setor dentro das análises clínicas. Só que
A grande diferença é que um profissional pós-graduado em hemato, ele vai ter uma certa expertise, uma certa facilidade, às vezes, para lidar com situações pontuais, de liberação de leucemias, de liberação de anemias, as condutas técnicas que realmente devem ser sinalizadas, reportadas em laudo. Então, o profissional biomédico hematologista dentro do laboratório, dentro das análises clínicas, ele tem um olhar mais técnico da hemato. Tá? Isso que difere ele dos outros analistas clínicos que não possuem pós-graduação, por um exemplo. Já o banco de sangue, ele é mais atrelado à imunohematologia, então os testes nesse sangue, a fim de descobrir o fator RH, né, o grupo sanguíneo, pesquisa de anticorpos irregulares, preparo de bolsas para transfusão, então é também uma possibilidade de atuação do biomédico ou banco de sangue, tá? A atribuição do biomédico dentro do banco de sangue ela é bem estabelecida pelo Conselho Federal de Biomedicina, e aí no site do CFBM vocês podem conferir exatamente quais são as atribuições do biomédico que atua no banco de sangue, mas aqui eu já deixei para vocês, então, executar o processamento de sangue e suas sorologias, realizar os exames pré-transfusionais, assumir chefias técnicas, assessorias de unidades, enfim, grandes possibilidades aí para o biomédico dentro do banco de sangue. Bom, basicamente é isso, né? Como a gente consegue tirar a nossa habilitação. E eu abri, um tempo atrás, uma caixinha de perguntas no meu Instagram, e algumas pessoas me mandaram várias perguntas, mas eu peguei aqui as mais pertinentes, tá? Para conversar com vocês, que eu acho que, às vezes, na graduação não é tão claro, isso não fica tão visível para a gente. Então, a primeira pergunta que eu selecionei para trazer aqui é como interpretar os histogramas na hematologia, né? Então, para quem não sabe, quando a gente tem uma amostra de sangue, né, uma amostra de hemograma que precisa ser processada no equipamento, eu vou passar essa amostra no meu equipamento e ele vai fazer uma contagem de células. Ele vai contar previamente os leucócitos, as hemácias e os leucócitos ainda, o equipamento, dependendo do equipamento, claro, ele consegue plotar em diferentes regiões de um histograma, de um gráfico. Tá? Então, esses histogramas, eles servem para avaliar o tamanho e a complexidade de células, tá? Ou ainda avaliar, às vezes, a discrepância de tamanho, como é o caso que acontece nas hemácias. Então, basicamente, aqui, um histograma, ele é composto pela parte, né, pela porção vertical, que vai dizer respeito ao tamanho da célula, tá? E a porção horizontal, que vai nos dizer respeito à complexidade interna daquela célula em questão. Então, vamos avaliar aqui nesse exemplo, ó. Ele vai avaliar o tamanho, então, quanto mais para cima, maior a minha célula, e também a complexidade interna. Então, quanto mais para a direita estiver, mais complexa a minha célula internamente. Então, ela vai ter grânulos, vai ter inclusões, coisas desse tipo, tá? Então, vamos avaliar aqui a região de linfócitos, ó. O linfócito, ele é uma célula relativamente pequena, então, ele vem nessa região aqui, e não tem grânulos, né? Então, o linfócito, ele é uma célula não muito complexa internamente. Então, ele fica nesta região aqui do nosso gráfico, tá? Linfócitos. Já os monócitos, eles são células maiores que os linfócitos, tá? Eles são as maiores células circulantes ali em sangue periférico, então eles vêm um pouco mais aqui para cima, numa população um pouco mais nessa região, porém, eles não têm uma grande complexidade interna, né? O monócito não tem grânulo também, então ele acaba ficando praticamente aqui na mesma região de complexidade de um linfócito. A diferença é que ele é maior, e aí o equipamento plota, né, conta e joga essa célula um pouco mais acima do que os linfócitos.
Agora vamos avaliar neutrófilos. Os neutrófilos, eles são células de um tamanho médio, né? Então, o volume do neutrófilo vai ficar aqui nessa região média mesmo, só que como ele é uma célula um pouco mais complexa, a gente observa grânulos, né, em neutrófilos, então ele vem aqui para essa região. Observe que é uma célula um pouco mais complexa, né, que os linfócitos e monócitos, então ele fica um pouco mais para a direita. E por último, vamos avaliar aqui os eosinófilos, tá? Eosinófilos possuem um tamanho muito similar aos neutrófilos, né? A diferença é que a complexidade dos grânulos ela é mais expressiva do que a dos neutrófilos, né? Os eosinos têm grânulos mais densos, mais complexos do que o neutrófilo. E é por isso que ele é plotado, ele é jogado em uma outra região aqui do histograma, tá? Outro gráfico importante que a gente tem dentro dos equipamentos, né, é a contagem aqui do tamanho de hemácias, né? Então, o equipamento ele joga esse gráfico aqui que vai ter um pico, né? Mostrando para a gente o VCM, o volume corpuscular médio, e a diferença entre a menor célula encontrada com a maior célula encontrada diz para nós o valor do RDW, aquele índice de distribuição de tamanho, né? Que mostra para a gente o quanto as hemácias estão variando de tamanho. Então, esses gráficos, eles são fundamentais para a gente conseguir interpretar, entender eles, juntamente com a lâmina, juntamente com o quadro clínico e com o histórico do paciente, né, para a gente tentar compreender qual é a população, às vezes que a gente está meio na dúvida, se é um neutrófilo hipogranular, perdão, aí ele não vai estar tão numa região de alta complexidade, vai estar um pouco mais para a esquerda, então coisas desse tipo, tá? Então o gráfico, ele é muito importante, ele sempre deve ser utilizado no laboratório para auxiliar ali na hora da liberação do resultado. Como diferenciar uma reação leucemóide de leucemia mieloide crônica? Então, vamos focar aqui na reação leucemóide mieloide. Reação leucemóide mieloide, ela é caracterizada pela alta leucometria, então os leucócitos estarão realmente altos, mas esse alto, gente, é em torno de 40 mil, 55 mil, por ali, tá? Reação leucemóide não cursa com hiperleucometria, acima de 100 mil, 80 mil leucócitos, isso não acontece, tá? Então, as reações leucemóides, elas acontecem por quê? Porque o organismo está à frente a um processo infeccioso, bacteriano, muitas vezes, muito acentuado, não tem neutrófilo segmentado, né, células maduras o suficiente para combater esse processo infeccioso bacteriano, e aí a medula óssea acelera o processo maturativo muito, ela intensifica muito a granulopoese, tá? E ela libera tudo para o sangue periférico, porque ela pensa que essas células jovens, às vezes, podem colaborar, elas vão se maturar ali e vão colaborar para a defesa do organismo. Então, é uma leucometria alta, mas de caráter transitório, tá? É até aquela situação patológica se resolver, até aquele micro-organismo cessar a sua atuação no organismo, depois os níveis caem e retornam ao normal, tá? E a gente vai ter também na reação da CMOD precursores granulocíticos, né? Então, segmentado, bastonete, mielócito, metamielócito, promielócito e até mesmo blasto circulando se o processo ali estiver muito intenso, tá? Já na leucemia mieloide crônica, ela é caracterizada por uma hiperleucocitose, normalmente, tá? Uma hiperleucocitose acima de 100 mil, 200 mil leucócitos. Claro que tem casos que vão ter uma leucometria mais baixa, em torno de 60, 80 mil leucócitos. A diferença é que na leucemia mieloide crônica a gente tem normalmente um aumento de basófilos, aumento de eosinófilos e precursores eosinofílicos, e também uma plaquetose, tá? É algo comum. E aí, é claro, gente, vocês têm que avaliar ali a idade do paciente, o quadro clínico, se for necessário dar uma conversada com o médico, para entender melhor o contexto geral do que pode estar acontecendo com esse paciente.
dimorfismo eritrocitário. Então, o que é esse dimorfismo eritrocitário? Então, naquele gráfico, tá, de distribuição de tamanho de eritrócitos, eu disse para vocês que a gente vai ter um pico, que vai ser para nós o nosso BCM, tá? Que deve estar ali em torno de 80 a 100 femtolitros, né? Uma massa normocítica. Então, esse aqui é um gráfico, tá? Em que ele nos dá dois tipos de população eritrocitária diferente. Um pico muito para a esquerda e outro pico muito para a direita. Isso quer dizer que eu tenho massas pequenas e tenho hemácias grandes, tá? Então, essa presença concomitante, né, junta de hemácias muito pequenas com hemácias muito grandes na mesma amostra, tá? Me dá um gráfico assim, com dois picos, tá? A variação de tamanho vai estar muito alta, então o RDW vai estar muito alto, normalmente acima de 27, 28% de RDW, é um RDW bem expressivo mesmo. Isso deve ser relatado em laudo, né? Que existe a presença de dimorfismo, ou dupla população eritrocitária, né, com hemácias microcíticas e macrocíticas, ou hemácias microcíticas e normocíticas, a gente tem que discriminar isso no laudo, deixar claro para o médico, porque o paciente provavelmente está passando por um processo hemolítico, né, e essas hemácias pequenas normalmente são esferócitos, e as hemácias maiores normalmente são reticulócitos, né, que os reticulócitos são maiores do que as células do que os eritrócitos maduros, e isso dá essa discrepância enorme no RDW. Esse é o conhecido dimorfismo eritrocitário ou dupla população eritrocitária. A principal diferença entre leucemias e linfomas. Então, os linfomas nem sempre são abordados nos cursos de graduação, mas eu vou falar de uma maneira bem geral, tá? Gente, normalmente nas leucemias a gente vai ter uma mutação nas células tronco, tá? Célula tronco sofre mutação genética e aí vai desenvolver todo o episódio, né? Leucêmico, seja ele agudo, seja ele crônico. Então, tem normalmente mutações nas células tronco. Já os linfomas são. E leucemia pode ser tanto de origem mieloide quanto de origem linfóide, tá? Já os linfomas, eles vão acometer sempre o setor linfóide, só que vão acontecer alterações hiperproliferativas em linfócitos maduros. Então, esses linfócitos maduros sofrem mutações genéticas, e aí sim, eles se transformam em células linfomatosas. Tá? Então, essa é a grande diferença. Linfoma é linfócito maduro, tá? Linfócito maduro. E nem sempre vai ser visível em sangue periférico, tá? Linfoma é uma coisa muito difícil para a gente identificar em sangue periférico. Já as leucemias, mutações, célula-tronco, células jovens, tá? De origem mieloide ou de origem linfóide. Bom, gente, essas foram as principais perguntas que apareceram, que eu achei interessante abordar com vocês, porque às vezes na graduação falta um pouco desse conhecimento. Quero agradecer intensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês um pouco, conversando sobre esse vasto mundo da hemato. Claro que não são essas aulas que vão esclarecer todas as dúvidas de vocês, mas espero que tenha servido aí para dar um norte naquele breve conhecimento que vocês já têm, tá? Para aqueles que não cursaram hemato, espero que vocês revejam com calma o curso, essa maratona, né? E, claro, se vocês tiverem dúvidas, algo que vocês querem que eu complemente, que eu esclareça, estou disponível nas minhas redes sociais, Instagram, ou através do e-mail. Podem entrar em contato, sinta-se à vontade, tá? Foi muito gratificante estar aqui com vocês, compartilhando um pouco mais de conhecimento, e espero vê-los em outros eventos que certamente serão tão gratificantes quanto esse aqui que a gente teve, né, para conversar um pouquinho sobre esse grande e vasto mundo da hemato. Então, muito obrigado pela companhia e vejo vocês em outra ocasião. Até mais.